novo e a gente começa agora. Gente, boa noite, vamos na nossa aula de revisão. Eu vou projetar minha tela para vocês e, como a gente já conversou, eu vou ficar sem acesso ao chat. Então, eu peço para que, se tiver algum aviso, alguma pergunta, pode ligar o microfone. Se você não se sentir à vontade de ligar o microfone, vocês podem pedir para um colega fazer essa pergunta. Eu trouxe essa imagem aí, que é de um livro de um autor chamado Tiago Matos. Ele tem uma escola chamada Perestroika, esse livro aqui se chama Vai Lá e Faz. A Amazon está com as promoções boas, pessoal. Se vocês tiverem oportunidade, eu recomendo demais esse livro. E aí ele discute as eras do conhecimento, as eras da nossa vivência em sociedade. E ele passa ilustrando a era agrícola, que foram tempos em que a nossa sociedade vivia basicamente do campo. Aí, mais ou menos lá pelo século XVIII, XVII, a gente começou a era industrial, em que começou o processo que até hoje continua de, vamos dizer assim, separação do trabalho nos termos tayloristas que a gente já viu lá em Fundamentos. E aí, cada vez mais, o trabalho humano foi sendo substituído pelo trabalho das máquinas. A era digital, ela tem outros padrões. Desde os anos 2000, a gente teve um fenômeno nunca visto antes na nossa vivência em sociedade. A globalização começou, pode-se dizer que começou lá no século XV, mas no século XXI, ela assumiu outro patamar, porque surgiu uma coisa chamada internet. E a internet revolucionou toda a vivência em coletivo. Foi a partir da internet que a gente conseguiu, por exemplo, a partir de um clique, conseguir conversar com alguém lá do outro lado do mundo. E essa relação entre países não foi inventada nos anos 2000. A internet não surgiu nos anos 2000. Mas essa popularização, esse boom de empresas.com, surgiu mais ou menos nessa época. E agora, 20 anos depois, mais ou menos, a gente está entrando em outro patamar. A gente está discutindo a era da robótica, a inteligência artificial, a nanotecnologia, a genética cada vez mais sendo aplicada ao contexto micro, a nossa vivência aqui do interior, por exemplo. Então, é um momento único, são situações que a gente nunca imaginou serem possíveis e estão cada vez mais sendo demonstradas como um futuro próximo. E aí, pessoal, eu trouxe um vídeo aqui para ilustrar essa situação que a gente tem desses universos que vão invadindo perspectivas nunca vistas antes. Esse vídeo que vocês estão vendo aí na tela é a divisão do mundo quanto a patentes. E vocês estão vendo aqui, ó, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Reino Unido, França, Suíça, são os países e o número de patentes. Você vê nos anos 2000 um crescimento grande do Japão, a Alemanha, e em 2005 aconteceu uma coisa interessante, chegou esse moço aqui, ó, a China. Não sei se vocês estão vendo aí na tela, mas percebam como ela chegou de assalto, ultrapassando o número de patentes de todos os outros países. No ano 2012, ela chegou ao terceiro lugar. E olha como ela saltou enquanto os outros não foram na mesma velocidade. Em 2017, ela ultrapassou o Japão, e em 2019, ela ultrapassou o todo-poderoso Estados Unidos da América. E aí você tem hoje a China como um dos maiores competidores no cenário global quando o assunto é inovação. Patente, não sei se vocês conhecem esse conceito, mas tem a ver com a propriedade intelectual. É quando eu literalmente invento um novo produto ou dou uma aplicação diferente a um produto que já existe, alterando um ou outro componente dele. A gente vai ter outra aula sobre isso, mas eu quis mostrar isso aí só para ilustrar como o mundo tem mudado rapidamente e num processo que não para de jeito nenhum. Gente, vocês estão me ouvindo?
Alguém liga o microfone e dá um legalzinho aí? Fala comigo? Eu tô ouvindo e tô vendo também. Beleza. O som tá legal, né? Tá ótimo. Pronto, obrigado. Vou continuar aqui nesse nossa parte inicial, em que a gente vai fazer uma revisão rápida lá de fundamentos em administração. Na apostila que eu fiz para vocês, eu coloquei alguns assuntos que a gente viu lá, inclusive por essa mesma razão que esse conteúdo vai ser replicado para alguns alunos do semestre primeiro. Samuel, Oi. Luciana tá dizendo que para ela o som não tá saindo bom, tá só falhando. Eu já vivi essa situação com outras aulas. Infelizmente, quando acontece de o som não tá legal para um aluno e tá bom para os outros, o problema, infelizmente, é na internet desse aluno. E aí a minha sugestão, Luciana, é que tu tente se aproximar mais do roteador, tenta colocar um fone de ouvido, ou se esse fone de ouvido estiver dando algum tipo de interferência, tenta tirar o fone de ouvido. Ok? Infelizmente, se tá fluindo para o som tá saindo bom nos outros computadores dos outros alunos e não tá saindo bom em nenhum computador, infelizmente o problema é nesse. Computador ou celular, né? Seja lá qual for o aparelho que Luciano esteja assistindo. Ela falou mais alguma coisa, Mayara? Não, ela só agradeceu pela sua informação e ver se ela continua, ver se melhora. Se ela falar alguma coisa, eu te repasso. Desculpa, viu, Luciano? Infelizmente eu não vou conseguir ajudar nisso daí. Se for essa questão da internet, de repente a internet da sua casa, não sei. Às vezes tá oscilando naquele dia, às vezes algum problema na fibra, algum problema de interferência da rádio, seja lá qual for o seu jeito de acesso. E aí a gente pode tentar ver a questão do chip, né? Eu posso ver se ainda tem alguns, se for o caso, a gente tentar ver como é que faz para melhorar essa questão de acesso para você. Se por acaso você não conseguir de jeito nenhum, a minha sugestão eu vou gravar esse vídeo, vou subir lá no YouTube, aí você dá uma assistida depois e pode me perguntar sobre qualquer ponto que não entendeu. Oi, Mara. Ela postou aqui que melhorou, parece que tá melhor, viu? Ah, legal, legal. De repente foi uma situação do horário ou ela se aproximou mais do roteador, né? Não sei. Bom, vamos lá. O que é administração, pessoal? Uma revisão rápida. Administração é o campo de estudo que investiga mecanismos de otimização da convivência em grupo. Ou seja, ela estuda sobre como melhorar a convivência entre as pessoas em suas interações e evoluções, porque a nossa sociedade é uma sociedade do movimento. Desde a pré-história, quando a gente, vamos dizer assim, era nômade e migrava de um local para o outro caçando, por mais que a gente tenha aquietado o facho um pouquinho quando a gente começou a plantar, a gente ainda continuou alterando a nossa, vamos dizer assim, maneira de se relacionar. É muito curioso a gente pensar sobre isso, porque a administração é um campo de estudo que existe desde o início da história da humanidade. Só que ela só foi organizada enquanto ciência no século XX. Desde as pirâmides do Egito, por exemplo, desde tempos imemoráveis em que o Estado se organizou em termos de sociedade e as cidades foram constituídas, a gente tinha ferramentas da administração sendo utilizadas. A gente tinha, vamos dizer assim, empreendedores em exercício de suas funções. E eles utilizavam algumas ferramentas que a gente estuda na administração e utiliza de alguns elementos também da economia, que, a propósito, significa o quê? É o estudo dos fenômenos relacionados à obtenção e utilização dos recursos materiais. É como se a economia estudasse o uso dos recursos e a administração fosse uma aplicação mais direta disso. É tanto que tem um autor muito famoso chamado Keynes, que ele diz que a administração é o braço armado da economia. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que, enquanto a economia discute os recursos, a administração tem uma aplicação direta deles. E esses recursos, dentro do uso da administração, tem a ver com você liderar pessoas e aplicar coisas.
E esse conceito passa pelo que nós vimos lá em Fundamentos de Administração, a partir das funções da administração. Quais são? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Mas, além dessas funções da administração, a gente tem, na prática administrativa, a necessidade de exercer isso a partir de papéis do administrador. Esses papéis do administrador, a gente também viu lá em Fundamentos da Administração, e eu vou falar já já sobre eles. Esses papéis só conseguem ser exercidos a partir de habilidades. Também vou falar sobre isso, segura um pouquinho aí. Mas veja, o que é importantíssimo que fique claro como uma das leis universais que regem essa vivência coletiva? A lei máxima do mercado. No mercado capitalista, tudo gira em torno de oferta e procura. Nessa nossa, você deve estar se perguntando, agora lascou, estou estudando empreendedorismo ou economia? Estou estudando empreendedorismo ou fundamentos em administração? Você está estudando todas essas coisas, meu querido, minha querida. Por quê? Porque a administração, sendo a ciência que estuda como melhorar o convívio entre pessoas, ela precisa utilizar de todas essas ferramentas como aplicações do que se propõe a fazer. E a lei da oferta e da procura é uma questão máxima nessas discussões capitalistas do mercado. E ela diz o quê? Ela diz que quanto maior for a procura por alguma coisa, quanto mais fácil for conseguir algo, menos valor essa coisa vai ter. E aí entra a questão do paradoxo do diamante e da água. É só você pensar do ponto de vista de que o que é mais importante para a sua sobrevivência? Água ou diamante? É óbvio que é água. Mas o que é mais fácil conseguir? Água ou diamante? Água é mais fácil. Por isso que água é mais barato, ainda que seja mais importante para a nossa sobrevivência. Então, o valor que atribuímos às coisas não está exatamente na importância que elas têm, mas no quanto difícil é conseguir estas coisas. Se você ainda não concorda comigo, é só você lembrar daquele seu par amoroso aí, ele ou ela que nunca respondia suas mensagens no WhatsApp, que passava na rua e fingia que não via para você. E eu tenho certeza que esse exercício humano de sempre procurar o que não tem, ele afeta desde as suas vivências amorosas até as suas vivências de mercado. Por quê? Porque nós, enquanto sociedade, estamos dispostos a pagar 6 mil reais num telefone que faz a mesma coisa que um telefone de R$ 1.000 faz. Mas por quê? Porque o iPhone imprime um status que, por mais que não seja importante para todos vocês, para alguns de vocês, ainda que talvez não queiram assumir, tem uma certa relevância. O cara que compra uma Ferrari, por exemplo, ele não está comprando simplesmente um carro. Ele não paga 500 mil para ter um meio de transporte. Ele paga 500 mil para ter uma Ferrari, porque isso lhe imprime um status a mais. E isso é tão bobo quanto parece, se você analisar do ponto de vista pragmático. Por quê? Porque você paga 10 vezes, 100 vezes a mais num produto, quando o outro teria a mesma função. Um exemplo clássico é uma caneta Montblanc. Esse aqui não é uma caneta Montblanc, certo? Isso aqui é uma Compactor, natural, simples. Com R$ 1 você compra isso aqui em qualquer livraria. Mas existe uma caneta específica da marca Montblanc que ela custa, em média, R$ 2.000. Uma caneta dessa faz sentido para mim? É claro que não. Mas se eu fosse um médico, se eu fosse um advogado, se eu quisesse demonstrar status para o meu cliente, se eu quisesse demonstrar por meio de um escritório muito chique para o meu cliente e atribuir uma percepção de valor diferente a ele, talvez esse tipo de investimento fizesse mais sentido. Então, o que é que eu estou tentando dizer com isso? Estou tentando dizer com isso que o valor das coisas está na dificuldade de obtê-las. E isso tem uma relação direta com o preço que estamos dispostos a pagar por aquele produto. Porque por mais que uma caneta Montblanc
ela não custe mais do que... Eu vou chutar esse valor, certo, pessoal? Não tenho nem ideia de quanto custa uma caneta Montblanc. Mas por mais que ela custe R$100, seja vendida a R$2.000, o custo dela é diferente do preço, que por sua vez é diferente do valor que é atribuído. E isso tem uma importância prática para essas nossas reflexões sobre empreendedorismo na hora de a gente idealizar uma ideia de negócios. Porque seja lá qual for o ramo que vocês vão entrar, se ele diz respeito à comercialização, para conseguir ter uma empresa bem estruturada, ter uma ideia de negócios bem feita, vocês vão ter que refletir bem sobre o custo de produção de vocês, seja por um produto ou serviço, a percepção de preço do seu cliente e, mais que isso, o valor que provavelmente ele vai estar disposto a gastar. Ok, pessoal? Tá claro por enquanto? Tá claro? Tá escuro? Tento de novo, tento outra explicação. Tá um pouco claro, porque a gente já tá vendo isso aí em fundamentos, né? Perfeito. Excelente. Vamos lá. O que é uma organização? O Faria dá uma discussão, uma reflexão sobre isso que eu acho muito legal. Ele diz que organizações são construções sociais históricas, complexas, dinâmicas e contraditórias, com autonomia relativa em relação a seus membros. Mediadora dos interesses dos membros e dos objetivos para os quais foram criadas. Professor, não entendi porcaria nenhuma desse texto. Deixa eu tentar de novo. Organizações são junções de pessoas que se aglomeram num mesmo objetivo. E isso tem uma construção social histórica complexa, dinâmica e contraditória. Por quê? Porque isso varia absurdamente no tempo e no espaço. Uma organização que funciona de um jeito em Limoeiro do Norte, talvez precise rodar em outra perspectiva lá em Tabuleiro do Norte. Por mais que sejam cidades vizinhas, essa variação de espaço, essa variação de pessoas pode mudar 100% como a organização deve funcionar. E elas são complexas, dinâmicas e contraditórias porque elas vão se alterando conforme o tempo vai passando. Se você for olhar uma empresa como a Petrobras, ela foi criada em uma perspectiva e hoje ela roda em outros moldes. E isso tem a ver não só com a evolução da sociedade como uma toda, mas tem a ver de um movimento micro e macro, porque nós estamos em constante transformação. Falei isso lá no início, lembram? Se nós estamos mudando, como é que as organizações não vão mudar? Gente, eu estou agoniado. Se eu ficar em pé, dá para vocês me verem? Muda alguma coisa para vocês ou não? Dá sim. Pronto, Dá sim, fica à vontade. Melhor que você achar melhor e você faz. Obrigado, porque eu estou agoniado de ficar sentado. Então, pessoal, numa organização, vivenciando todas essas particularidades que eu estou falando para vocês, o que é que acontece? A gente tem um desafio máximo para o gestor, que vai ser o quê? Conciliar os interesses. Porque esses interesses naturalmente vão ser contraditórios, porque eu vou querer uma coisa e talvez você queira outra. Mas a gente está na mesma organização, estamos no IFCE, a gente quer construir o conhecimento, mas talvez você queira que eu me foque mais em alguns pontos da aula, e eu já tenho outra visão, e talvez eu queira trabalhar mais em outros moldes. Como é que a gente faz para a gente não se matar? É isso que a administração faz. Ela tenta conciliar interesses que muitas vezes são contraditórios entre si. E aí, o conceito do Faria, ele é show de bola porque ele fala da autonomia relativa dos seus membros. E essa autonomia relativa diz respeito ao quê? Eu não consigo obrigar você a porcaria nenhuma. Porque eu consigo colocar você para participar dessa live, dessa aula aqui. Mas se você vai prestar atenção nela ou não, é com você, não é comigo. Ou seja, eu consigo, de alguma maneira, influenciar você do pescoço para baixo. Mas do pescoço para cima,
O envolvimento pleno, a coisa de querer realmente se envolver é com você. E aí entra a autonomia relativa, em que esses interesses precisam ser mediados. Enquanto você talvez esteja ansioso para ir jantar, eu posso estar ansioso para discutir alguns conceitos que eu acho que são muito interessantes, mas não necessariamente eu conseguirei transcrever em palavras o quanto eu acho essas coisas interessantes. Então, essa autonomia relativa diz respeito a essa necessidade de conciliar interesses contraditórios, e esse exercício do administrador é absurdamente complexo, mas ele é tão importante nessa nossa vivência coletiva que a gente não pode dizer que existe sociedade organizada se não houver administração. Na partida que eu passei para vocês, inclusive eu faço essa distinção entre o que é o administrador e o que é o empreendedor. E a gente vai já falar mais sobre isso. Mas veja, eu tenho um problema fundamental nessa vivência coletiva, porque eu tenho, de um lado, desejos ilimitados. A galera quer consumir um iPhone, uma Ferrari, a galera quer comer no abacuque todo dia, mas aí o bolso não dá, velho, porque os nossos desejos são ilimitados, mas os nossos recursos não são ilimitados. Os nossos recursos se limitam ao salário que a gente ganha. Então, o que a gente consegue consumir é o que o nosso bolso aceita. Às vezes a gente comete uma ou outra insanidade e passa um pouquinho da conta. Mas aí, esse problema fundamental nessa conciliação de interesses passa por isso. Como eu concilio vontades do meu funcionário, que ele quer folgar quase todo dia, ele quer sair cedo, ele quer não ter meta de vendas, mas a minha empresa precisa ter todas essas coisas para ela conseguir continuar existindo num cenário tão competitivo. Então, como é que eu consigo mediar isso? Alguém ligou o microfone, quer perguntar? Não? Tá, vou continuar. E aí, vejam, pessoal, nesse exercício eu tenho o quê? Eu tenho as aptidões do empreendedor confrontadas também com o potencial de mercado. Porque eu tenho que sempre levar em mente, nessa minha vivência empreendedora, não apenas o que eu quero, mas também o que eu sei fazer e também alinhado com o que o mercado aceita que eu faça. Porque esse casamento tem que ser pleno, senão eu vou criar um negócio fadado a não dar certo. Eu posso ter determinados produtos ou serviços que o mercado quer, mas eu não sei fazer. Eu posso ter, do outro lado, um determinado serviço que eu sei fazer muito bem, mas aquele mercado não tem uma aceitação muito boa para aquilo. Eu tenho que sempre confrontar o que eu sei fazer, o que o potencial do mercado tem, e ainda alinhado com os recursos à minha disposição. Porque na nossa região, por exemplo, sendo quente como manutenção de ar-condicionado é uma necessidade gigante. Então, eu posso, de repente, tentar uma franquia de uma marca de ar-condicionado, mas será que eu vou ter mão de obra qualificada para promover essas manutenções? Será que os custos logísticos vai valer a pena? Ou seja, há uma série de reflexões que precisam ser feitas para que eu, aí sim, idealize uma ideia de negócios. Posso continuar, pessoal? Vamos lá. Vocês já viram esse quadro, mas ele é muito pertinente nessa nossa discussão de revisão. O que é que o empreendedor faz? Em primeira instância, ele é como se fosse o pontapé inicial para aquela empresa. Ele vai fazer o quê? Uma discussão primordial sobre o que é que ele vai fazer, para que aquela empresa existe. E ele vai idealizar uma visão e determinados valores. É claro que esse trabalho é feito em harmonia com o administrador, se ele já existir naquela instituição, e o empreendedor vai criar a razão de ser, a certidão de nascimento daquela empresa que diz que ela existe para fazer uma determinada coisa. A visão tem uma relação com onde ela quer chegar. E os valores, por sua vez, é o que ela não abre mão de maneira alguma. Só que para conseguir essas coisas, a gente precisa ter uma estratégia. E aí entra aquela nossa aula de processos administrativos do ovo e da galinha. O que é que vem primeiro? Estratégia ou estrutura? Estratégia. Eu crio a minha estratégia.
E existem vários tipos de estratégias possíveis. A minha estratégia ideal vai ter uma relação com o meu mercado e com o tipo de produto que eu ofereço, com as minhas aptidões. Porque, de repente, existe uma estratégia que seria melhor, mas ela não casa bem com as minhas aptidões. Então, eu vou ter que utilizar outra. Eu tenho que fazer esse casamento que correlaciona o mercado, a minha aptidão e os meus recursos. E aí eu crio a minha estrutura, que a estrutura tem a ver com como eu faço as coisas. E aí eu crio o meu organograma, o meu funcionograma. Organograma organizando os cargos, funcionograma organizando as funções, para que eu então entre num quarto momento sobre os processos. Veja, eu estou resumindo essa discussão, mas se você for mais a fundo, eu estou falando aqui nesse slide sobre o que é que vocês vão fazer no plano de negócios. E aí, no plano de negócios, vocês vão estruturar essas 4 etapas e vão destrinchar elas em vários outros tópicos que a gente vai falar numa aula lá na frente. Mas é importantíssimo que vocês compreendam que uma empresa nasce dessas premissas que eu estou ilustrando para vocês aí. E aí, pessoal, já falei sobre isso, né? Sobre o que é economia, vou até avançar. Essas discussões de mercado, a gente também já discutiu um pouco sobre elas. Eu tenho que sempre ter um casamento perfeito entre o que o meu mercado aceita e o que eu sei fazer. Não adianta eu oferecer a melhor geladeira do mundo para um esquimó. Ele dificilmente vai querer comprar. Inclusive, tem uma reflexão interessante nisso, porque se você for um bom vendedor, o pessoal diz, fulano vende tão bem que ele vende até geladeira em esquimó. Esquimó, perdão. Na verdade, essa frase está bem errada, porque se o cara for um bom vendedor, ele não vai tentar vender uma geladeira a um esquimó, porque ele sabe que o cara não vai querer aquilo. Então, essa sensibilidade é muito necessária quando a gente vai discutir mercados. Tem um exemplo bem simples que eu gosto de dar. Se vocês pesquisarem o Murilo Gun, ele iniciou o iFood mais ou menos uns 10, 15 anos atrás. E por que deu errado? Porque o mercado não aceitava bem por limitações tecnológicas. A gente não tinha internet boa como a gente tem agora. Então, o iFood, que é aqueles pedidos, para quem não conhece, são aqueles pedidos feitos por aplicativo, e o iFood é uma empresa que ela consegue fazer essa ponte entre o restaurante, a lanchonete, e o consumidor. E aí, 15 anos atrás, isso era impossível porque a internet não era como ela funciona hoje. Então, uma boa ideia pode dar errado porque foi executada no momento errado, no local errado, com a tecnologia errada. Então, até essa sensibilidade a gente tem que ter. É necessário fazer uma análise bem sensível. E é por isso que eu digo que o empreendedor sem o administrador não consegue andar 10 passos. Por quê? Porque quem tem essa sensibilidade mais racional somos nós, administradores, que conseguimos analisar mais a fundo e em nome de um processo mais sistemático do como coordenar as atividades organizacionais. Empreendedorismo seria o quê? Empreendedorismo, turma, é muito mais que um modelo acadêmico. Empreendedorismo é muito mais que uma forma de ganhar dinheiro. Empreendedorismo, resumidamente, é a arte de resolver problemas. Eu gosto de trazer o empreendedorismo nesses termos, porque ele tem, inclusive, um alinhamento com o que a palavra significa. O empreendedor é aquele, essa palavra vem do latim, e basicamente significa aquele que consegue realizar uma tarefa difícil. Aquele que consegue colocar algo em execução. Alguma coisa que diz respeito a resolver uma determinada situação. E aí, pessoal, administrar é diferente de empreender? O que é que vocês acham? Alguém quer abrir o microfone e falar sobre isso? Rapaz, vocês estão tão falando que me dá um gosto, rapaz. Administrar e empreender é a mesma coisa. É? Eu acho que é.
Quem mais? Alguém pensa diferente? Legal, Leslie. Obrigado. Alguém pensa diferente ou não? Bora! Me dei um presente de aniversário antecipado. Meu aniversário é amanhã. Quero que vocês participem. Bora! Se seu aniversário é amanhã, nos dê um presente no espaço de ano. Vixe Maria, que presente é esse? Com certeza, eu acho que uma depende da outra, porque você não tem como você ser um empreendedor se você não tem uma boa administração para empreender. Uhum. Certo. Eu entendo esse ponto de vista. Alguém mais quer compartilhar algum? Eu acho assim que administrador, ele vai administrar a coisa que o empreendedor vai dar a ele. Eu acho que é assim. Eu não consegui conhecer essa voz. Quem falou? Elis Gardenia, foi? Não, foi não, Samuel. Dá uma risada que ele conhece pela risada. Lildeane? Sim, sou eu. Rapaz, que saudade! Tava sumida. Eu entrei. Olha, hoje deu tudo errado, mas tá dando certo. É computador desligando, é celular acabando a bateria. Mas, enfim, eu vim, entrei. Mas eu acho que é assim: o empreendedor, ele vai dar o serviço para o administrador. Eu acho que é assim: para o administrador administrar. Ou então é ao contrário. Não, Mas a sua é a intervenção mesma foi coisa, eu concordo com o Leslie também. A sua intervenção foi muito boa, porque ela me ajuda até a falar sobre um tópico interessante. Deixa eu tirar esse fone de ouvido. Gente, vocês conseguem me ouvir? Sim. Ficou baixo? Ficou a mesma coisa? Como é que ficou o áudio? Para mim tá a mesma Para mim, coisa. ficou do mesmo jeito. Pronto, beleza. Ficou a mesma coisa, ótimo. Fica até mais livre. Daqui a pouco eu estou correndo, subindo em cima das coisas aqui. Mas vamos lá. Veja, o administrador, ele tem a razão de ser da palavra em si, o que é que ela significa, é aquele que presta um serviço para outro. Então, Lildeane, a sua intervenção e a sua visão sobre o administrador, ela está muito alinhada com o significado da palavra. Porque o administrador presta o serviço para alguém. O empreendedor resolve um problema. Então, há uma relação quase que de casamento entre esses dois, mas que também pode dar em divórcio se eles não conseguirem andarem na mesma linha. E o que é que eu quero dizer com isso? Deixa eu tentar ser mais claro. Vocês já viram alguém que tem excelentes ideias, mas na hora de colocar elas em prática não consegue ganhar dinheiro com isso? Vocês já viram algum empresário que quebrou várias vezes? Ninguém viu? Já. E por que será que isso acontece? Empreender tem uma relação direta com criar. Você cria novas coisas para resolver problemas. Mas nem todo empreendedor vai saber administrar essas coisas. Enquanto na administração você faz uma análise racional sobre os processos organizacionais, no empreendedorismo você costuma muitas vezes ser mais motivada por paixão na resolução de determinadas situações. Então o administrador organiza as coisas num processo administrativo utilizando ferramentas. Ele planeja, organiza, dirige, controla. O empreendedor, ele usa de algumas dessas funções, mas não necessariamente ele vai conseguir organizá-las de maneira racional. Então, nem todo empreendedor vai conseguir ser um bom administrador. Vocês conhecem um cozinheiro excelente que ele não entende nada de administrar um restaurante? Eu conheço. Vocês conhecem um mecânico excepcional que, por acaso, talvez não consiga administrar uma oficina? E vice-versa? Veja, para administrar uma oficina, para ter uma oficina, não necessariamente você tem que ser o melhor mecânico da cidade. Mas você precisa conseguir administrar outros mecânicos, administrar um determinado empreendimento. Então, há uma relação direta entre o administrador e o empreendedor. Mas, se você quiser
separar um do outro numa palavra simples, você vai dizer que o administrador é um ser mais racional, que consegue organizar o negócio. E não necessariamente o empreendedor vai conseguir fazer isso. E aí, melhorou, piorou? Como é que tá? Hein? Tá bem. Por que alguém empreende? Existe um estudo que eu gosto muito e trouxe para vocês, que ele elenca algumas motivações para o empreendedorismo. E a gente tem no Brasil basicamente duas linhas de motivações. Uma delas é o empreendedorismo por oportunidade. A outra delas é o empreendedorismo por necessidade. Como o nome já está dizendo, o empreendedor por necessidade vai ser aquele que empreende, porque se ele não fizer isso, ele não come. Ele está com determinadas limitações financeiras e ele precisa dar um jeito. Por quê? Porque ele está desempregado, porque ele não estava se adequando a uma rotina de empregado anteriormente, porque ele quer dar uma ocupação a alguém, porque ele necessita daquele empreendimento como algo que vai, de alguma maneira, fazer com que ele consiga, inclusive, sobreviver. É diferente do empreendedor por oportunidade, que ele faz isso porque ele quer aumentar a renda, porque ele foi convidado por um sócio, porque ele teve um aporte financeiro inesperado, porque ele sacou que existia um nicho de mercado inexplorado. Ou seja, o empreendedor por oportunidade, ele faz isso, de certa forma, até com menos peso, com menos gana de, vamos dizer assim, fazer com que as coisas deem certo do dia para a noite. O que, de um lado, é bom, porque talvez ele não tenha determinadas pressões psicológicas, o que, do outro, talvez seja ruim, porque, de repente, ele não vai ter a mesma paixão daquele empreendedor por necessidade. E aí, pessoal, claro que existem situações em que o empreendedor vai por ambas as coisas. Eu coloquei até nesse slide alguns elementos que têm um mix das duas coisas e meio que vão se misturando. O tempo de ação pode alterar algumas dessas motivações. De repente, o cara queria aumentar a renda, ele só entrou naquele empreendimento por oportunidade, mas aconteceu algum fator inesperado e ele precisou começar a empreender por oportunidade. Então, essas duas motivações, ainda que elas sejam interessantes para a gente conhecer o perfil de pessoas que empreendem, elas não são uma coisa fixa que não se altera. É interessante você compreender isso até para você saber mais o seu perfil. Quais são as características que geralmente o empreendedor tem? Ele tem uma necessidade de realização de algo que ele conhece. Ele é uma pessoa mais apaixonada pelo que está fazendo. Ele tem uma orientação muito direcionada à eficiência e eficácia. Ele geralmente costuma ser comprometido com o trabalho. Ele tem uma rede de relacionamentos um pouco maior. Ele conhece muita gente. E ele utiliza essa rede de contatos em nome dos seus objetivos. Não exclusivamente para isso, porque quando eu coloco nesses termos, parece que eu estou dizendo que o empreendedor é interesseiro. Não é isso que eu estou dizendo. Ele é uma pessoa que consegue articular esses interesses em nome dos seus objetivos. E uma coisa interessante que o empreendedor precisa ter é essa visão do todo, é a habilidade conceitual, planejamento sistemático, conseguir olhar a organização como uma toda. É tanto que é bem comum o empreendedor conseguir ver a empresa todinha, mas não enxergar um ponto do escritório dele que está sujo. O administrador vai conseguir ter essa visão um pouco mais focada, porque geralmente o administrador consegue ser mais racional nesse exercício. E aí, o empreendedor vai ter uma boa capacidade de lidar com o risco e suas adversidades. Ele vai ter uma aptidão natural para inovação e criatividade. Professor, tu está me dizendo que o administrador não tem essas coisas? Eu já vi você dando aula e você falando que se exige isso do administrador. Sim. Vejam,
Eu não quero que vocês compreendam empreendedor e administrador como adversários, como um melhor do que o outro. Pelo contrário, o ideal é que a gente consiga reunir as características de ambos. O que eu só estou querendo colocar é que nem todo empreendedor vai ter características de administrador, assim como nem todo administrador vai conseguir reunir características empreendedoras. O ideal, de fato, é que se tenha os dois, mas algumas pessoas só vão ter um lado ou só vão ter outro. É por isso que muitas vezes é tão necessário que as empresas ajam em sociedade. Por isso que é tão necessário, muitas vezes, que a gente tenha um sócio que consiga complementar determinadas características que, por vezes, a gente não consegue reunir. E aí, o Mintzberg, ele faz uma discussão sobre os papéis gerenciais. E a gente estudou isso lá em Fundamentos em Administração. Ele discute 3 principais que se desdobram em mais 10. Esses papéis têm uma relação, por exemplo, com a transmissão de informações. E aí você age como porta-voz, como monitor, como disseminador, ou seja, você consegue levar as informações dentro da empresa. Outro papel importante é o interpessoal. Você vai liderar a organização, você vai simbolizar ela, você vai ligar os integrantes dela, utilizando, por exemplo, sua rede de contatos. Outro papel importante é o decisorial. Inclusive, muita gente diz que administrar basicamente é tomar decisões. E aí você vai agir como negociador na hora de conflitos, alocador de recursos, você vai controlar determinados distúrbios. E veja que interessante, porque o Mintzberg, ele coloca o papel de empreendedor, vou até ligar meu laser aqui, ó. Ele coloca o papel de empreendedor dentro das habilidades gerenciais do administrador. Na lógica desse autor, o Mintzberg, o que acontece? O administrador exerce um papel maior do que o empreendedor desenvolve. Ele trabalha na lógica que o empreendedor é necessário, sim, como um dos papéis do administrador. É outra visão, né, pessoal? E aí tem outro autor que ele discute sobre as habilidades do administrador, é o Stephen Kentz. E ele fala sobre 3 tipos, conceituais, humanas e técnicas. As conceituais têm uma relação maior com correlacionar cenários. Como assim? Você vai analisar problemas complexos, você vai analisar situações presentes e pensar sobre como elas vão alterar o futuro. Quer um exemplo simples? Vamos lá. O que será que vai acontecer depois dessa pandemia? Será que as pessoas, algumas não vão se encantar mais e procurar um ensino EAD? Ou será que haverão outras que vão querer distância e nunca mais vão querer olhar para um computador? Eu acredito que vai ter os 2 perfis. E aí, um empreendedor pode talvez investir mais em um ou mais em outro. Outro tipo de habilidade que o Kentz coloca são as habilidades humanas. Elas têm uma relação com comunicação, liderança. E aqui eu tenho um exercício de quê? De ligar as pessoas de maneira que eu consiga influenciá-las para fazer o que talvez não fariam sem aquela influência. Outra característica que ele coloca são as habilidades técnicas. E aqui eu tenho uma relação interessante, porque essas técnicas, elas são a necessidade que eu tenho de compreender sobre o meu negócio. Eu posso ser gerente no Burger King sem saber cozinhar um hambúrguer? Posso? Eu posso ser dono da lanchonete sem saber cozinhar, pessoal? Pode. Mas não é muito mais fácil de eu ser enganado por quem finge que está cozinhando, não, se eu não souber? Com certeza. Então, veja, o que o Kantz coloca como habilidades técnicas não é a necessidade de você compreender profundamente todas as minúcias. Você acha, por exemplo, que o Steve Jobs sabia montar um celular do começo ao fim, o iPhone? Ele sabia todas as peças e componentes do iPhone? Ele entende da técnica, mas não compreende todas as partes dela.
o administrador precisa ter essa visão mais geral para que, pelo menos, ele não seja enganado por determinadas, vamos dizer assim, malversações, determinadas má-fés que sempre acontecem nessa convivência de grupo. E aí, pessoal, nesse exercício, para a gente avançar, vocês vão, nessa nossa disciplina, criar um plano de negócios. E eu demonstrei para vocês uma metodologia para que vocês consigam compreender e pensar numa ideia interessante, chamada Ikigai, em que você vai correlacionar o que você gosta, o que você acha que pode fazer para ajudar o mundo, o que você sabe fazer que é bom, e o que você pode ser pago para fazer. A minha sugestão é que o negócio de vocês considerem isso. E por que eu acabei de falar de papéis do administrador e habilidades? Porque vocês têm que considerar as aptidões de vocês nessas coisas para conseguir idealizar um plano de negócios, uma ideia de negócios que tenha relação com vocês. Veja, professor, quer dizer que o administrador tem que ter todos aqueles papéis e habilidades? Pessoal, eu até falei sobre isso. O ideal é que você seja administrador e empreendedor ao mesmo tempo. Mas se você não conseguir fazer isso, o ideal é você ter um sócio que consiga ter determinadas características que você talvez não tenha. De repente, você é muito bom com números, mas uma empresa não é só constituída de números. Você vai precisar saber lidar com seus funcionários. Você vai precisar saber lidar com seus clientes. Então, você vai precisar, provavelmente, de um sócio que tenha essas habilidades humanas mais avançadas. E aí é que você consegue montar uma sociedade produtiva para os dois lados. Mas, veja, não se trata de você trabalhar só no que vai dar dinheiro. Isso não faz sentido. Vocês têm que idealizar um negócio que vocês realmente acreditem nele. Senão, vai ser uma prisão em forma de empresa para vocês. E aí o Ikigai, ele traz uma metodologia bem interessante para a gente conseguir pensar não só no que dá dinheiro, mas no que a gente gostaria realmente de fazer nas intersecções que podemos ter em cima disso. Pessoal, antes da gente... Eu tenho mais um slide que eu queria mostrar a vocês, que eu acho que ele é muito legal, e é uma discussão, inclusive, de certa forma, nova para o que eu queria discutir com vocês. Mas, antes de eu entrar nelas, como é que vocês estão na ideia de negócios? Já fecharam? Nunca mais conversaram? A pandemia bagunçou tudo? E aí? Maiara, responda aí a nossa. Eu só queria que o nosso plano de negócio fosse tão forte que nesse coronavírus. Tudo parado. Acho que o pessoal que a gente fez o grupo até morreu, que ninguém dá nem um oi lá para dizer como é que está a nossa situação. Mais alguém fora o grupo de Maiara e Clevani? Eu vou entender esse silêncio como tudo parado. Gente, vamos lá. Vamos tentar ser prático. A minha sugestão nesse primeiro mês, vamos dizer assim, é que vocês tentem se habituar a essa nova metodologia do ensino remoto. Como a gente já conversou no início da aula, não está fácil para ninguém, mas o pior vai passar, certo? Eu vou até parar aqui a gravação para a gente conversar um pouquinho mais.